Culpar os outros é a forma mais simples de passar a responsabilidade de nossa vida adiante. Dessa forma, nos abstemos do peso que a autorresponsabilidade pode ter, o que envolve perceber que, normalmente, poderíamos ter evitado situações e ocorridos desagradáveis se tivéssemos antecipado o que podia acontecer de antemão e ter sido proativo e não reativo. Nesse vídeo, eu te mostro que, na verdade, culpa e responsabilidade são coisas diferentes e que você pode muito bem não ter culpa, mas mesmo assim assumir a responsabilidade em prol de desenvolvimento e crescimento pessoal. Oi, aqui é o Matheus e bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu quero que tu entenda uma coisa: a culpa não é tua, mas a responsabilidade é. Colocar a culpa nos outros por determinados acontecimentos e ocorridos é um mecanismo de defesa, de autoproteção humana. Se tu for parar para pensar, sempre que acontece alguma coisa, a gente tende a colocar a culpa nos outros. Mesmo que inconscientemente, digamos assim. Faz parte da dinâmica social isso. A gente faz isso com política, a gente faz isso no futebol, a gente faz isso em várias áreas diferentes. E basicamente a gente sempre tenta achar um culpado pelo que está acontecendo. Só que a questão de ficar colocando a culpa nos outros é que a gente perde o poder próprio, a gente perde o poder de ação, o poder de mudança, e muito menos a gente consegue enxergar meios para fazer isso. Tu deve conhecer aquele tipo de pessoa que está sempre colocando a culpa em tudo, a culpa em todos, e nunca enxerga que a culpa é ela mesma. E isso é muito comum. E normalmente são essas pessoas também que vivem reclamando, vivem colocando empecilho onde não tem. São aquelas pessoas negativas. E sinceramente, ninguém quer ficar perto desse tipo de pessoa. E o que eu acho que as pessoas têm dificuldade para entender é que talvez a culpa seja sim dos outros, mas isso não abstém elas de se responsabilizar pela situação. Eu vou dar um exemplo agora que vai fazer muito sentido para vocês conseguirem entender do que eu estou falando. Como assim a culpa é dos outros, mas a responsabilidade é tua? Vamos imaginar a seguinte situação. Tu está cruzando uma rua que tem uma ciclovia, e essa ciclovia, supostamente, ela deveria ir só em um sentido, não ir e vir, mas sim ir só em um sentido. E tem placas que sinalizam isso e é como se fosse senso comum de que funciona assim e que não é para ficar andando em duas direções, só em uma. Vamos dizer que tu tá saindo do supermercado e tu vai atravessar essa rua e o dia está movimentado, a rua está movimentada e tu acaba olhando só para o lado que supostamente os ciclistas estão vindo, porque eles não deveriam vir por outro lado, já que tem placas que sinalizam só é para andar em uma direção da ciclovia. E aí tu vai atravessar a rua e tu atravessa, olha para um lado, pelo lado que os ciclistas estão vindo e não tá vindo ninguém e tu atravessa e quando vê, pum, alguém te bate. E aí tu tá no chão, tu olha assim, um ciclista que estava vindo pelo outro lado, na direção que ele não poderia estar vindo. E aí eu te digo, de quem é a culpa? A culpa é do ciclista, porque ele não deveria estar vindo naquela direção, correto? Mas e de quem é a responsabilidade? Quem é que vai ficar machucado depois de atravessar e ser atropelado? Vai ser tu. Provavelmente não vai acontecer nada com ele. É isso que eu quero te mostrar. Culpa e responsabilidade são coisas diferentes. Nesse caso, a culpa é do ciclista por estar andando na direção errada da ciclovia, mas a responsabilidade é tua, porque por tu não ter olhado para os dois lados e ter achado que só ia vir ciclista de um lado, tu acabou te machucando. Então começar a ter esse tipo de pensamento simplesmente faz com que tu ganhe poder diante das situações, um poder de mudança, entende? É claro que realmente, certas vezes, dá uma raiva das pessoas que acabam fazendo coisas que não deviam, etc, e isso te atinge. Mas ficar focando nisso só vai te limitar e não vai trazer nada de produtivo. Pensa que pessoas com cargos importantes, normalmente elas atribuem a responsabilidade com elas. CEOs de empresa, pessoas em cargos de chefia que comandam e lideram outras pessoas. Esses líderes, eles têm a característica de sempre assumir a responsabilidade. Se numa guerra acontece alguma coisa com um batalhão do exército, de quem que é a responsabilidade? É do comandante, não é? Exato. E na tua vida, se acontece alguma coisa, de quem é a responsabilidade? Do comandante,
quem é o comandante. Então, a partir de hoje, começa a pensar não de quem é a culpa, mas sim de que a responsabilidade pelas coisas que acontecem na tua vida é tua. E pensa em formas de coisas que tu poderia ter evitado, coisas que tu poderia ter feito melhor, coisas que poderiam não ter acontecido caso tu tomasse uma ação diferente. E isso pode parecer bobagem, mas a longo prazo vai começar a te trazer muito resultado e muito retorno. Tu vai começar a transformar situações negativas em situações positivas, porque focando em como resolver o problema, resolver a situação, tu vai começar a evoluir, entende? Como tu pode perceber, esse assunto ele tem várias áreas e na verdade ele não é um assunto, ele é uma perspectiva de olhar as coisas. Toda situação que tu for procurar um culpado, vai ter o culpado, mas isso não quer dizer que o responsável seja o próprio culpado, mas sim pode ser tu mesmo. Para não ficar só na teoria e isso entrar na tua cabeça, eu quero que tu pegue 3 acontecimentos que aconteceram na tua vida recentemente. Pode ter sido nas últimas 2 semanas, no último mês. Eu quero que tu pegue esse acontecimento e coloque a pergunta: de quem é a culpa? Talvez a culpa não seja tua, provavelmente não é. Mas eu também quero que tu coloque do lado de quem é a responsabilidade. E para finalizar esse exercício, eu quero que tu pense formas de como tu poderia ter evitado esse acontecimento ou ter mudado o rumo dele, digamos assim. Ter assumido a responsabilidade de antemão, entende? Ou até assumir a responsabilidade posteriormente do acontecimento, porque certas coisas às vezes não dá para evitar, mas depois a gente pode reinterpretar elas, ressignificar elas e mudar como isso nos afeta. Se tu tá assistindo meu canal, eu sei que é porque tu quer mudança na tua vida e tu quer começar a melhorar, tu quer começar a se desenvolver. E para isso tu precisa começar a te responsabilizar pelas coisas que acontecem na tua vida. Parar de culpar os outros. Às vezes isso vem inconscientemente, é como se fosse uma coisa natural, mas isso não quer dizer que tu precisa aceitar que tu vai ficar culpando os outros. Tu pode pensar, opa, olha o que eu estou pensando, isso aqui não faz sentido. Como é que eu poderia ter mudado essa situação? Isso daí vai te trazer vários benefícios a longo prazo, que nem eu te falei, mas uma coisa que é certa e que vai acontecer instantaneamente na tua vida é que tu vai parar de reclamar. Isso vai começar a te trazer uma visão positiva sobre as coisas e também as pessoas vão começar a ter uma visão mais positiva sobre ti e vão querer estar mais ao teu lado, vão te respeitar mais, etc. Que nem eu disse, ninguém gosta de estar perto de pessoas que só reclamam e culpam os outros. Consequentemente, isso vai começar a se tornar automático dentro de ti. Talvez tu pense, a culpa é de fulano, é de ciclano. Mas tu não precisa aceitar isso, tu pode racionalizar e pensar, a culpa é de fulano e de ciclano, mas de quem é a responsabilidade? E o que eu posso mudar perante essa situação? Então é isso, eu estou finalizando o vídeo por aqui. Eu quero que isso fique gravado dentro de ti, no âmago do teu ser, porque isso vai mudar o jogo e tu vai perceber que vai começar a trazer resultado. Sempre que acontecer alguma coisa que tu acha que é negativa, etc., pensa o que tu poderia ter feito para ter mudado, nem que seja um pouco o resultado daquilo. Se tu gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e te vejo na próxima. Oi, garoto. Não. Oi, garoto. Tá, deu. Vai.